Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre TPM. Se você sofre com TPM ou conhece alguém que sofre com TPM e quer saber mais sobre esse assunto, vem com a gente. Hoje estamos com uma convidada muito especial, a doutora Carolina. Ela é médica ginecologista e obstetra. Pessoal, esse assunto foi um assunto pedido pelas nossas seguidoras, por isso que resolvemos. Enquanto a doutora Carolina consegue arrumar o telefone, eu queria comunicar com vocês o seguinte: nossa próxima live nós vamos falar sobre relacionamento, sobre violência no relacionamento, essas coisas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem perguntar ou sugerir qualquer tema, nós estamos à disposição para a gente estar discutindo. Nós estamos fazendo live uma vez por semana, né, Ilse? Isso. Podem Então, mandar direct com a gente achou importante falar sobre esse tema de relacionamento, porque relacionar já é uma coisa bem complicada, né? Ainda mais na quarentena. Então eu acho que vai ser um tema bastante, que vai ajudar bastante a gente. A doutora entrou aqui. Olá, Oi, boa noite. Boa noite, doutora. Boa até que noite. enfim deu certo, né? Nossa, Seja bem-vinda. É assim mesmo. A gente também está apanhando muito, que a gente pouco sabe. até o final da quarentena a gente aprende a mexer nisso tudo. Aprende, com certeza. Doutora Carolina, muitas pessoas conhecem o termo TPM, mas eu gostaria que a senhora explicasse, para quem não conhece, o que significa TPM e por que algumas mulheres têm e outras não. Bom, vamos lá. TPM é tensão pré-menstrual, né? Hoje em dia, no meio acadêmico, a gente usa essa palavra, está meio que caindo por terra. A gente está usando SPM, que é a síndrome pré-menstrual. Toda síndrome ela é composta por uma série de sintomas, por isso vem o nome síndrome, né? Então, o que acontece? As mulheres, né, que estão na menarqume é quando a gente está no período fértil da nossa vida, né? Entre a primeira menstruação até a última, que é na menopausa. Então, todas as mulheres que estão nesse período, que com certeza menstruam, né, mês a mês, qualquer mulher pode estar sujeita a desenvolver a SPM, que é a síndrome pré-menstrual. Bom, essa síndrome, vamos falar primeiro assim rapidamente o que ela consiste, para depois falar sobre por que alguns têm, outros não. Essa síndrome, ela pode ser extremamente variável. Ela é composta por uma lista assim interminável de sintomas. O que a gente tem assim, que são os mais comuns, são, primeiro, quando que isso começa? Mais ou menos 5 dias antes do período menstrual, mas pode começar até 14 dias antes do período menstrual. E é quando a mulher menstrua, esses sintomas vão diminuindo progressivamente. Então, quais são os mais comuns? Irritabilidade, mudança de humor, inchaço abdominal, dores nas mamas, né, que a gente chama de mastalgia, insônia, às vezes, ou o contrário, que a gente fala que é quando a pessoa dorme, às vezes, até demais, mas na grande maioria das vezes é insônia. Tem vários outros sintomas, agora, assim, os mais comuns que a gente mais tem são esses. Essas mudanças de humor, elas podem ser extremamente variáveis também. Mas a grande maioria das mulheres experimenta uma irritabilidade muito grande. E as pessoas da família falam, né? Nossa, você está com TPM, porque todo mundo sabe direitinho quando que é essa fase na vida da mulher. Todo mundo já aprende a identificar, né? As pessoas da família aprendem com o tempo a identificar essa fase. Bom, por que isso acontece com algumas pessoas e outras não? Essa resposta ninguém tem. Eu não tenho, ninguém tem para dar. O que a gente sabe é que em algumas mulheres, logo depois da ovulação,
a gente experimenta um aumento muito grande dos hormônios, progesterona, estrógeno, e esses hormônios vão caindo gradativamente e de uma forma muito acentuada, né, para que a gente menstrue. E quando isso acontece, é a hora que algumas mulheres vão manifestar, né, que normalmente aí desses 5 dias antes de começar o período menstrual, é a hora que elas vão manifestar esses sintomas. A gente sabe que isso está ligado tem uma relação com a serotonina, que é aquele hormônio que a gente fala que é o hormônio do bem-estar. Essas mulheres vão ter uma diminuição desse hormônio, né? Daí vem, quando você tem uma baixa de serotonina, aí começam todos esses sintomas, né, que a gente já conhece. Mas basicamente é isso. Deu para entender? Bem, Carolina, a gente está bem ansioso aqui e acabamos fazendo a introdução antes de te convidar, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do seu currículo e depois a gente volta às perguntas. Vamos lá. Eu já sou velhinha já na medicina. Eu formei em julho de 2002 na UFMG, eu sou de Belo Horizonte, mas eu moro aqui em Campo Belo há 10 anos. Meu marido ele é Campo Belense, na verdade, ele nasceu em Cana Verde, mas ele morou a vida inteira em Campo Belo. E eu formei lá na UFMG, depois eu fiz residência no Hospital Mater Dei, era um lugar assim que eu já fazia estágio. Eu fiz estágio lá praticamente os últimos 3 anos do meu curso de medicina. E depois eu entrei para fazer residência lá, porque eu gostei, me identifiquei muito com o serviço. Fiquei lá 2 anos e depois continuei em BH até que a gente mudou para aqui, para Campo Belo. Meu marido quis vir para cá, me arrastou. No começo ele literalmente me arrastou, mas hoje em dia, porque eu achava que não ia dar certo. Mas hoje em dia eu adoro a cidade. Eu já conhecia muito aqui, porque a gente vinha muito aqui visitar a família dele, os pais dele. E eu sempre gostei de interior. Eu não tinha nada contra Campo Belo, eu só achava que talvez não teria espaço para a gente quando a gente chegou. E esse espaço, ele surgiu de uma forma muito tranquila, muito leve. E tem já esses 10 anos que eu estou aqui. Hoje, além disso, eu sou a coordenadora da maternidade daqui de Campo Belo. Dou plantão lá até hoje, né? Toda semana. E desde que eu vim para cá, eu tenho meu consultório e estou aí. Carolina, você é ginecologista da minha filha, né? Eu já fazendo introdução, né? É sempre muito disponível, né? Sempre quando a Flávia precisa, entra em contato pelo WhatsApp, responde, né? Então, assim, isso é difícil, né? Às vezes o profissional está tão disponível. É difícil, às vezes, para a gente também, né? Porque muitas vezes, sem querer, pessoas mandam mensagens e eu não vejo. Porque é tanta mensagem, às vezes, que chega e a gente tenta responder todo mundo e, às vezes, eu não consigo chegar e responder todo mundo. Aí a pessoa vai lá para baixo, para o final da lista, e, às vezes, a lista está tão longa que eu não consigo. Isso acontece. Doutora, nós vamos voltar às perguntas. Quanto tempo dura a TPM e o que fazer para aliviar esses sintomas? Bom, ela pode durar até 14 dias, né? Ou às vezes até um pouco mais. Eu tenho pacientes que informam o início da TPM exatamente 2 semanas antes de menstruar e mais ou menos alguns 3 a 5 dias assim que ela menstrua. Porque às vezes você não consegue acabar com os sintomas de uma vez, eles vão diminuindo. Né? Então, eles ainda podem durar alguns dias. Tem pacientes que falam assim, não, menstruei e melhorei. Mas tem outras que falam, demora um pouco mais, eu tenho que esperar mais. Então, pode durar aí de 14 até 20 dias, no pior das hipóteses, né? Numa pessoa que você pensa que é uma síndrome pré-menstrual mais grave, né? Que aí a gente já entra no outro quadro que a gente pode até falar depois, que é a tensão disfórica pré-menstrual, né? Bom, o transtorno, né? Desculpa, transtorno disfórico pré-menstrual. Bom, o que a gente pode fazer para aliviar? O melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, é sempre o anticoncepcional. E a gente tem alguns anticoncepcionais específicos que, de acordo com as pesquisas, ainda são melhores ainda, que são os que possuem um tipo de hormônio que é chamado drospirenona. A gente tem aí no mercado vários dessas medicações, mas
Basicamente, são só dois tipos de composição hormonal que a gente tem. Só muda mesmo o nome, né, dos medicamentos e muda o laboratório, mas são dois. Aí, só para citar, para vocês saberem, tem um que é muito famoso, que é o Yasmin, que foi o primeiro a ser lançado quando ele começou, né, e depois veio o primo mais moderno dele, que é o Yas. São basicamente a composição desses dois, que hoje em dia a gente tem vários. Então, a primeira coisa é o anticoncepcional, mas as mulheres que por algum motivo não querem, não podem, ou estão pensando em engravidar, elas não vão poder usar anticoncepcional, né? Aí a gente tem outras opções. É muito usado também os antidepressivos, que são os da classe dos inibidores da recaptação de serotonina. O que significa isso? É o antidepressivo que faz com que a serotonina fique mais disponível no sangue, né? Uma concentração maior. Então, como a TPM diminui essa serotonina, esse medicamento entra como uma forma de fazer aumentar de novo esse hormônio para melhorar e diminuir os sintomas. Eles podem ser usados, os antidepressivos podem ser usados durante, né, como é que eu posso falar? De uso diário, todos os dias, sem pausa. E, em alguns casos mais específicos, a gente pode usar só no período da TPM mesmo. Começando, né, mais ou menos 14 dias depois da menstruação e se prolongando aí até uns 5 dias depois. E a gente tem também outras medidas não farmacológicas, né, que seriam as que a gente não sem medicações. Quais são elas? Atividade física. Sem dúvida alguma, a gente sabe que a atividade física, ela no momento que você já está mais no final, você já está com um nível de serotonina bem mais alto. Então, isso também ajuda muito, mas tem que ser um hábito, uma atividade física regular, né? Aquela paciente que faz aí 3 vezes na semana, tem pessoas que gostam até de todo dia, né? Às vezes pula só o domingo. Essas são as que mais se beneficiam da atividade física. E tem também uma questão com a alimentação. Tem algumas medicações, alguns alimentos que são melhores para ser consumidos e outros o contrário. Os carboidratos complexos, a gente sabe que são os melhores para se consumir nesse período, que são aqueles com baixo índice glicêmico. Aí a gente tem várias opções. Para dar alguns exemplos aqui, são pães, tudo que for integral, né, que diminui a digestão, que dá esse baixo índice glicêmico, pão integral, arroz integral, macarrão integral, alguns tipos de fruta, aveia. Então, tem uma lista, assim, muito grande, né? Se botar lá, assim, carboidratos complexos, aí aparece aquele tanto de carboidratos, abóbora, erva doce, batata doce, que mais? Mandioca, tudo isso tem um baixo índice glicêmico. Então, essas... O chocolate, ele também causa uma sensação de bem-estar, né? Não tem uma relação com a serotonina, mas o que acontece? Isso é um outro sintoma de TPM. Aquelas mulheres que têm uma avidez, assim, uma preferência por um tipo específico de alimento nesse período, normalmente doce, né? Exatamente pela baixa da serotonina. Você quer tentar se manter, você quer um bem-estar, e o doce causa isso. Então, o chocolate entra nessa lista aí. Qualquer tipo de doce, o chocolate entra aí por aí. Então, as medidas não farmacológicas são essas. Atividade física e uma melhora na alimentação. Tem ainda outras medicações que a gente tenta usar quando nada disso funciona, que é a vitamina B6, o cálcio, mas tem que ser ingerido numa quantidade relativamente alta. O magnésio, mas esses 3 compostos, eles não têm nenhum trabalho científico ainda que fala que realmente, nenhum trabalho validado que fale assim, não, isso aqui tem comprovação científica. Não tem. Mas a gente sabe que tem muitas mulheres que melhoram também com o uso, o suplemento, né, dessas vitaminas, a B6, o cálcio, o magnésio, também pode ajudar. Mas aí tem uma outra questão. Uma coisa que aí eu acho que entra muito aí também na questão da psicologia, né? A gente sabe que o fator emocional, ele é extremamente importante, né, na TPM. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje mesmo eu estava conversando com uma paciente que ela usa DIU. O DIU, então vamos entrar aqui rapidinho no DIU. O DIU não é um tipo de contraceptivo que vai ajudar na TPM. Ela especificamente usa o DIU de cobre,
E quando eu coloquei o DIU, ela já usa o DIU há 5 anos. E no começo, nos primeiros anos, ela teve uma TPM muito forte. E a gente tentou algumas medicações e nada resolveu muito. E aí, hoje, lá no consultório, coincidentemente, né, porque todo dia a gente conversa sobre TPM no consultório, não tem como fugir disso. A gente sabe que até 85% das mulheres, em alguma fase da vida, vão experimentar esses sintomas. Aí ela falou assim para mim, nossa, eu melhorei demais. Eu falei, não, o que aconteceu? Aí ela falou assim, troquei de marido. Aí que ela me explicou que ela acha que estava relacionado com o relacionamento dela. Ela separou e arrumou um outro parceiro, aí ela falou que a vida dela mudou. Né? Então, nem sempre, não é só isso, não é só a questão da serotonina, né? Tem uma questão também muito importante, que é essa questão do fator emocional. E aí também pode entrar como um tratamento a psicoterapia, né? Às vezes até a psiquiatria também, né? Um tratamento com o psiquiatra, mas geralmente a psicoterapia é o ideal, né? Você fazia ali aquele acompanhamento mais assim, a miúdo, né? Conversando com uma pessoa, um profissional habilitado, também é muito importante. Bom saber, né? Porque você vai testando de tudo. Se não der certo, você troca de marido. Troca de família não dá, né? O marido ainda vai, o resto da família. Doutora Carolina, você chegou a citar aí de uma forma técnica a questão dos antidepressivos. Você poderia citar nomes de alguns? Nossa, desculpa, é porque para mim é tão... tá, já é implícito. Fluoxetina, paroxetina, sertralina são os mais antigos. Agora também entrou a duloxetina, que é um antidepressivo dessa classe um pouquinho mais nova, que a gente usa muitas vezes para tratar a fibromialgia também, que também está muito relacionado com a questão psicológica, né? E ele entra, a gente tem também uma boa resposta com a duloxetina. Mas basicamente são esses, são os mais comuns, os mais usados. No caso, eu tomo duloxetina e eu tenho assim, uma TPM intensa. Pelo menos uma vez por mês eu quero matar meu marido. Coitado. O que seria assim, recomendável? Bom, você já usa o antidepressivo, né? Não acredito que trocar ele vai fazer alguma diferença, porque todos eles vão ter mais ou menos a mesma ação, pelo menos no sentido da TPM, né? O que você poderia fazer, atividade física, você faz? Não. Regular? Então, Não. Era uma coisa que talvez... O problema é que agora, na quarentena, está complicadíssimo, né? A gente mexer com atividade física agora é super complicado, né? Para onde que você vai? Acho que as academias ainda não estão funcionando, não é isso? Me corrijam aí, não estão, né? Então, aí tem esse problema agora, né? Mas vamos assim, fora da pandemia, né? Atividade física e mudar a sua alimentação. Porque com certeza você sabe... Desculpa, você sabe quais são os dias que começam. Então, naqueles dias você já muda a alimentação. Entendi. Aquele implante que coloca no braço, como que chama? Eu esqueci. Implanon. Implanon. Ele serviria ou não? Também não é também o ideal, não. Porque o Implanon, ele tem mais ou menos o mesmo assim, vamos dizer, um mecanismo parecido com o do DIU, que libera hormônio. Né? Nem sempre eles vão inibir a ovulação. Às vezes, tem uns trabalhos que falam que 20% dos casos, por exemplo, do Mirena, que é o DIU, ele consegue inibir a ovulação, e aí essas mulheres melhoram. Mas, como eles não têm uma inibição muito boa da ovulação, eles não funcionam tão bem. A gente não tem sempre uma resposta tão boa. O ideal mesmo são os contraceptivos orais, né? Que são aqueles os comprimidinhos que a gente toma. Porque teria também os injetáveis, por exemplo, mas tem algumas mulheres que dão certo com os injetáveis. Mas não é um hormônio que a gente prefere, não tem esse hormônio que é a drospirenona. Então, para algumas funciona muito bem, para outras não. Na verdade, o que a gente faz a gente vai na tentativa e erro. Então, a pessoa chega, você pergunta, então você quer usar um anticoncepcional? Qual que você prefere? Aí tem gente que fala assim, nossa, eu não dou conta de tomar pílula porque eu sinto muito enjoo, eu tenho muita dor de cabeça. Ou então fala assim, eu tomo uma, esqueço 3, eu sou muito esquecida.
Então, nesse caso, a gente tenta primeiro o injetável, né? Que são aqueles injetáveis mensais ou até mesmo trimestral. Mas só que o trimestral não é uma boa porque ele faz ganhar peso, aí já não funciona muito. Porque aí a gente piora a autoestima, né? E aí vai para um outro lado. Então, o ideal são esses mensais. A gente tenta às vezes com eles primeiro, quando a pessoa não é muito fã de comprimido, mas tem hora que a gente não consegue, não tem uma outra alternativa, aí a gente vai para o comprimido mesmo. Tem também o anel vaginal, né? Que a gente poderia usar. O anel vaginal, ele funciona também ele é contraceptivo, né? Que é o Nuvaring. O problema dele é o preço, ele é bem salgadinho, o preço. E ele também não vai ter a drospirenona, né? A formulação dele é outra, mas como inibe a ovulação, numa grande porcentagem de mulheres, a gente também consegue, de uma forma geral, com todos os contraceptivos, a gente consegue, pelo menos os orais e os injetáveis, a gente consegue uma melhora da TPM. Doutora Carolina, você acha que essa questão da TPM, ela tem uma questão genética? Desculpa, uma questão genética? Genética. É genética que Por você falou exemplo, isso mesmo? minha mãe tem, a avó tem, minha filha tem tendência a ter uma TPM forte ou não? Não tem uma relação muito estabelecida, não. E também no consultório, nem sempre a gente vê isso. Eu tenho muitas mães que levam suas filhas e muitas vezes elas falam, nossa, eu nunca tive isso. Mas não tem uma relação assim muito muitas vezes coincide, né? E tem muito também, aí se você for pensar que a TPM ela é multifatorial, que você vai envolver uma série de questões, aí você pensa no ambiente familiar de uma forma geral, aí eu acho que nessa hora o ambiente familiar, né, a forma como a paciente é criada, educada, eu acho que tudo isso influencia muito, né? Os alimentos que aquela menina vai comer, ela vai se espelhar na alimentação do pai e da mãe, né? Então, se a mãe também se alimenta mal, ela vai acabar comendo mal, mais besteiras, né? Mais coisas que com certeza podem influenciar de uma forma ruim. Então, aí eu acredito que a gente possa fazer uma relação, sim, mas mais pensando para esse lado. Doutora Carolina, estão perguntando aqui, quem sofre de enxaqueca no período de TPM tende a piorar e o que faz? Claro que tende a piorar, né? Geralmente piora exatamente na fase pré-menstrual, por causa da queda dos hormônios, né? Bom, vamos lá. A gente pode usar, porque que acontece? 90% dos anticoncepcionais que a gente tem disponíveis no mercado, falando agora de pílulas, né, comprimidos, todas elas têm uma formulação que leva um hormônio ou um derivado do hormônio que chama estrógeno. O mais comum que a gente tem nas formulações dos anticoncepcionais é chamado de etililestradiol. Esse hormônio, especificamente, ele costuma, em pessoas que já têm uma tendência a ter enxaqueca, né, ele costuma piorar bastante essa enxaqueca. Então, nesse caso, esse anticoncepcional, a gente acaba, esses anticoncepcionais comuns, a gente acaba não podendo usar. Mas existe um outro tipo de anticoncepcional, que é uma classe apenas, que ele chama desogestrel, é o famoso Cerazette, que é a referência que a gente tem no mercado, que foi o primeiro que foi lançado. Ele, teoricamente, como ele não tem o derivado do estrógeno, né, ele não vai piorar a enxaqueca. E outra coisa importante também que eu estava esquecendo de falar, então esse anticoncepcional, ele ajuda muito, principalmente porque ele tem uma outra questão, uma outra particularidade, que ele é usado ininterruptamente, sem pausa. Então ele acaba, ele suprime a ovulação e a mulher vai ter sempre uma taxa hormonal estável, né? Ela fica num gráfico assim, ela atinge um platô e fica ali naquele platô continuamente enquanto ela estiver usando o remédio. Então, nesse caso, a gente melhora a TPM e a gente evita a enxaqueca. Aí tem que ver com essa moça que está perguntando, primeiro de tudo, ela está usando anticoncepcional? Será que ela está usando uma dessas outras formulações, assim, inúmeras que a gente tem no mercado? Então, ela pode, às vezes, não se beneficiando por conta disso. E outra coisa também, sempre usar anticoncepcionais com um intervalo pequeno de tempo. Isso ajuda muito. E alguns que nem têm intervalo. Hoje em dia, a gente tem formulações, por exemplo, o Yasmin,
que são só... o Yasmin são 7 dias, mas o Yas, que é o que eu brinquei, eu falei que é o primo moderno dele, a gente só tem 4 dias de intervalo. E hoje em dia a gente ainda tem algumas outras formulações também, que você toma 120 comprimidos seguidos, que é um anticoncepcional, que eu acho que o Yas também até faz isso. Eu uso muito um outro que chama Yumi. A gente usa 120 dias seguidos dele. Depois de 120 dias, ou seja, você tomou aí 4 cartelas inteiras, cada cartela vem com 30 comprimidos, você dá uma pausa de 4 dias para poder menstruar, volta a tomar no 5º e volta a usar 120 dias seguidos de novo. Isso também ajuda muito em quem tem TPM, porque aí ela menstrua muito, ela menstrua de 4 em 4 meses, uma quantidade pequena, poucos dias sem anticoncepcional, e ajuda muito em cólica também, né? Tem muita cólica também, é muito comum, até junto com a TPM, né? Tem pacientes que têm que parar na UPA para tomar remédio na veia, tomar Buscopan, às vezes até outras medicações mais fortes por conta de cólica. Nessa hora o anticoncepcional também ajuda demais. E esse tipo de formulação, que você usa 120 dias ininterruptamente, ajuda também muito. Doutora Carolina, eu não sei se o termo certo é falar ligadura, mas a mulher que te ligou, ela continua tomando o anticoncepcional? Como funciona? Então, teoricamente, ela não precisaria dele, né? Porque ela é laqueada e ela não tem como ela engravidar. Mas ela ovula da mesma forma. A laqueadura, a gente tira só a trompa, né? Ou parte da trompa. O ovário continua lá. Então, ela continua menstruando, ela continua ovulando da mesma forma. Então, pensando nisso, a laqueadura não vai ajudar em nada. Eu tenho várias pacientes que tomam anticoncepção ligadas e tomam anticoncepcional por conta de TPM. E às vezes por conta... Aí vamos entrar no restinho. A laqueadura, ela dá um aumento de fluxo muito grande. Digamos assim, que de 10 mulheres, 9 vão ter esse aumento. De, às vezes, precisar usar fralda. Eu tenho pacientes que falam assim, eu boto fralda quando eu menstruo. Então, elas acabam optando por usar o anticoncepcional, mesmo sendo ligadas, porque elas não dão conta do fluxo, que é muito intenso. E também porque aí a gente melhora o fluxo, a gente melhora a dor de cabeça, que às vezes vem também, a gente melhora a dismenorreia, que é a cólica, e a gente melhora a TPM. Então, a laqueadura, ela nem ajuda e nem atrapalha. Pelo menos em relação a TPM especificamente. Né? E com o avanço da idade, a TPM tende a diminuir? Uma pergunta da parte. Bom, aí nós temos que pensar num avanço mais avançado mesmo, digamos assim, mais próximo da menopausa. Né? Mulheres que já estão experimentando aquele período que a gente fala que é o climatério, que os hormônios já estão desregulando. Então, por que melhora? Porque ela não vai ovular todo mês. Porque chega uma hora que essas mulheres, mais nessa fase, que elas começam a menstruar, elas mesmas falam assim, eu estou menstruando de 3 em 3 meses, eu estou menstruando de mês sim, mês não. Nessa fase, ela está ovulando menos, então ela acaba tendo menos TPM, mas só por esse motivo. E na hora que ela entra na menopausa, que ela para completamente de ovular, a TPM acaba completamente. Entendi. E com relação à libido, doutora, a TPM também influencia na libido? Nossa, com certeza, né? Ela envolve, né, como a gente falou, como ela é multifatorial, ela envolve também múltiplas questões, tanto sociais, profissionais, né? Muitas vezes a pessoa ela não consegue exercer o seu trabalho de uma forma completa, né? Quando ela está com a TPM, às vezes ela falta o trabalho, às vezes ela não consegue se concentrar no trabalho, ela não quer nem se socializar com ninguém, né? Às vezes ela quer ficar em casa quietinha. E peraí, eu perdi, eu fui falar de outras coisas, perdi o fio da meada. Qual que era que você estava falando? Da libido, desculpa, da libido. Com certeza, porque aquela mulher que está com dor de cabeça, com a barriga inchada, a gente já se sente assim, nossa, eu tô gorda, né? Eu escuto isso muito no consultório. Muitas vezes inchada também, de uma forma geral, dá um edema, assim, nas pernas. Então, ela já está se sentindo feia, né? Além disso, ela está com dor. Ela está irritada. Ela não tem essa hora é a hora que a libido ela vai pro pé, né? A gente brinca que ela desce pro pé e ela some, porque nenhuma mulher na TPM vai querer ter relação sexual. Né? Pelo menos assim, uma pessoa, né, com a sua consciência normal, né? Uma vez eu li, doutora,
e já observei isso, que está trabalhando em equipe, eu não sei se isso é mito ou se é verdade. Se tem uma tendência, por exemplo, várias mulheres trabalhando numa empresa, se elas tendem a menstruar na mesma época. Não, não, isso aí não tem. É porque acaba coincidindo, quando é muita gente, né? Acaba coincidindo. E se você for parar para pensar que o período menstrual pode durar aí de 3 até 7 dias, você botando aí uma média de 5, você vai pegar várias mulheres, às vezes umas no primeiro, outras no terceiro, outras no quinto dia, né? Então elas acabam tendo, pelo menos algum momento, elas estão menstruando juntas. Mas não, isso não tem muito sentido. Né? Eu estava, né, já compartilhei com você minha experiência, né? Eu tinha uma TPM terrível, mas terrível mesmo. Por exemplo, sou uma pessoa tranquila com sujeira. Época que eu estava na TPM, eu ficava irritada com a pessoa que trabalhava comigo, né? Brigava com as pessoas e tal, TPM. Então, um amigo meu que é psiquiatra, ele tinha falado do Mirena. Aí ele até me indicou uma ginecologista. Aí eu fui, coloquei um Mirena e melhorei muito. Mas muito, meu santo Mirena, né? Tanto que eu já estou no terceiro Mirena. Eu tiro um, coloco o outro. Só não faz muita... Desculpa, pode falar. Pode falar. Eu ia falar para você não fazer muita propaganda do Mirena para TPM, não, que foi aquilo que eu te falei. Você é uma sortuda que caiu nos 20%, que a gente fala que acaba melhorando, porque provavelmente o seu Mirena está inibindo a sua ovulação. Então, você não está tendo essa flutuação hormonal e aí você não vai ter a TPM. Mas na grande maioria das vezes, ele não inibe a ovulação. Eu já tinha tentado o Yasmin, você chegou a falar dele. Eu passei muito mal com o Yasmin, mas muito mesmo. Aquele negócio assim, de sentir tonteira, de não conseguir andar. Aí eu tive que retirar o Yasmin, eu tive que sair da corrente sanguínea para eu melhorar. Aí você teve outros efeitos colaterais do Yasmin que não te permitiram usar ele para... Não deu certo, o Yasmin. Tentei antes do Mirena. Então, o que eu acho que aconteceu foi isso, né? Você teve... O que acontece? A gente tem efeitos colaterais com qualquer tipo de anticoncepcional. E é muito variável. Tem mulheres que chegam, às vezes, no consultório e falam assim, eu já experimentei o A, o B, o C, o D, o E. Aí eu falo assim, mas o F você não experimentou? Não experimentei. Eu falo, esse é diferente, eu tenho uma formulação nova e tudo, vamos experimentar? Aí ela volta falando, nossa, deu certo, nem acredito. Então, tem essa questão também. Tem até uma pergunta relacionada ao Mirena aqui, que a Larissa fez. Se usar ele por muito tempo, se ocorre algum risco, algum prejuízo para o organismo? O Mirena? Isso. Não. Ele usado por muito tempo, por tempo prolongado. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que você está fazendo, o Mirena, você pode usar ele durante todo o seu período de, por exemplo, você não vai usar o tempo todo, né? Mas vamos dizer assim, se você quiser usar ele dos 20 aos 50, trocando de 5 em 5 anos, não tem problema nenhum. Ele não vai causar nenhum tipo de malefício, muito pelo contrário. Como ele só tem também um tipo hormonal, que é o derivado da progesterona, que não tem aquele que eu falei que é o estrógeno, que causa enxaqueca, ele acaba tendo menos efeitos colaterais a longo prazo também, porque o estrógeno ele pode dar enxaqueca, ele pode dar varizes nas pernas, né? Tem paciente que acaba não querendo mais usar porque enche de varizes na perna, pode causar aqueles tipos aquelas manchas, né, no rosto, aquelas manchas escuras, que são os melasmas. Então, ele pode causar inúmeros problemas. E como o Mirena não tem esse derivado hormonal, isso ajuda muito. Então, as mulheres, normalmente, o que acontece? Elas, às vezes, experimentam um ganhozinho de peso aí de 1 quilo, 2 no máximo, porque o Mirena, querendo ou não, ele vai dar um aumentozinho, vai dar um edemazinho, um inchaçozinho leve. E, às vezes, um aumento na oleosidade da pele. Ele costuma ter também esse probleminha. Mas aí a gente tem outras coisas para usar. A gente tem cremes para usar, né? A gente pode usar alguma outra medicação ou só algum creme mesmo. Dá para a gente resolver de outras formas. Mas eu gosto demais do Mirena. Eu já usei também 2 vezes o Mirena. Eu também tenho uma enxaqueca horrorosa. Eu não consigo usar anticoncepcional com essas formulações comuns. Então, eu dei muito certo com o Mirena.
Aí, Paula. Eu vou tentar. Porque a Paula é assim. Eu passo muito mal com anticoncepcional. Pois Doutora Carolina, eu imagino que não seja bem esse termo que usa, mas homem também sofre? bom, indiretamente, né? Ou você está querendo dizer, falando. Então, assim, por exemplo, vocês têm uma baixa de hormônio também todo mês que leva a ter. Como se Não, você tem. não. Eles são Não. sortudos também. Homem é muito mais sortudo em tudo, né? Do que a gente. Isso também, eles não têm essa questão, essa flutuação, né? Então, eles não têm. Pelo menos se tiver, o problema é outro. Não tem relação, normalmente não tem relação nenhuma com o hormônio. Teve uma paciente que colocou aqui para mim, assim, porque a gente vai lendo aqui, né, perguntando do selênio. Deixa eu aproveitar e falar, o selênio foi muito usado antigamente para tratamento de... claro que ele é um anticoncepcional, né? É o famoso Diane 35, que é a referência mais comum que tem no mercado. Ele foi usado lá muito mesmo, porque quando ele surgiu, ele foi assim, uma novidade, porque ele também tem um tipo de hormônio que é a ciproterona, que melhora muito a pele, diminui a oleosidade do cabelo, e muitas vezes diminui aquele hirsutismo, que é aqueles pelos indesejáveis que a mulher pode ter no queixo, pode ter ao redor do mamilo. Ele consegue diminuir isso. Então, ele tinha essa vantagem, todo mundo adorava. Só que ele tem uma carga muito alta de hormônio. Então, eu não recomendo o selênio para absolutamente ninguém. Só para vocês terem uma ideia, assim, a título de comparação, ele tem 35 microgramas, daí o nome de Diane 35 microgramas de etinilestradiol, que é esse derivado do estrógeno, que é sempre, digamos assim, um vilão do anticoncepcional. Enquanto o IAS, né, que é esse que a gente falou muito nele aí, que é o primo mais novo do Yasmin, ele tem 20. É quase metade. E a gente tem outras formulações no mercado já com 15. Então, pensa, o selênio tem 35 e eu tenho outros anticoncepcionais tão bons quanto com 15. Então, não justifica hoje mais, em hipótese alguma, a gente usar selênio para absolutamente nada. Pelo menos essa é a minha visão. É claro que ele está no mercado, é claro que você pode ter um ginecologista que vá prescrever, mas eu não gosto dele por todos esses motivos, né? Que eu já falei. Nós estamos chegando no final da live, doutora Carolina. Você teria alguma consideração final que a senhora queria falar, que não foi falado? Olha, eu acho que a única coisa assim, que eu gostaria de falar é o seguinte: a gente tem sempre que tentar melhorar a TPM. Eu recebo muitas vezes mulheres, às vezes, só lá pelos 30 anos de idade no consultório, e a média mesmo, os estudos mostram que elas demoram 10 anos para procurar um atendimento, para falar assim, nossa, não aguento mais. E para que fica sofrendo tanto tempo, né? O ideal é a gente, desde o começo, a gente já cortar essa TPM. E a gente tem inúmeras formas de fazer isso. E, para falar a verdade, eu nunca tive nenhum caso que eu não conseguisse, pelo menos, amenizar os sintomas da TPM. Então, eu acho que a gente sempre tem que pensar que tem tratamento, né? E tem que buscar ajuda, né? Seja ela no ginecologista, seja ela feita com outros profissionais também, que seja o psicólogo, né? Ou psiquiatra, mas tem que buscar ajuda, porque a gente consegue melhorar muito. Pode até não zerar a TPM, mas a gente consegue diminuir assim, muito mesmo os sintomas. Então, ninguém quer viver com uma qualidade de vida ruim, então a gente tem que procurar ajuda. Acho que o mais importante é isso, pensar que tem tratamento e tem como a gente ajudar muito. Muito obrigada, tá, doutora Carolina? Assim que eu entrei em contato, né, você aceitou o convite numa boa, né, nós estávamos tentando acertar um dia, né, então, assim, nós estamos imensamente agradecidas, né, as duas jornalistas também, a Jane Arantes e a Vanessa Lamonier, né, agradeceram, e todo mundo que está assistindo, né. Eu agradeço também o convite. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Quando vocês quiserem falar de alguma outra coisa, estou à disposição. Muito obrigada. Estão perguntando aqui, eu acho que dá para falar rapidinho. Outro método além do hormônio, aí seria a caminhada, né? Alimentação. Mudança na alimentação, atividade física e os antidepressivos, né? Agora, o problema, eu esqueci de comentar isso.
o antidepressivo ele tem um probleminha, né? Que na verdade ele é um problemão. Pelo menos falando especificamente desses que ajudam na TPM, que são a sertralina, paroxetina, fluoxetina. O que é o problema dele? Ele normalmente diminui muito a libido. Então é aquele negócio, ele tira dali, ele tira de lá, mas ele bota de cá. Então ele melhora a sua TPM, mas ele tira a sua libido. Então não resolve. Muitas vezes, aí dá para ajustar? Dá. A gente tem também umas formulações que a gente pode usar, alguns creminhos para aumentar a libido nesses casos. Então às vezes a pessoa usa o remédio para com a TPM, mas a gente ajuda de uma outra forma, entrando com alguma outra medicaçãozinha para melhorar a libido, né? Tem também essa possibilidade, né? Tudo a gente dá um jeitinho, a gente vai cercando os sintomas de outra forma. Certinho. Obrigada, viu, doutora? De nada, gente. Boa noite. Uma boa noite. Bom final de semana. Bom feriado. E você também. Tchau. Tchau, com Deus. Também, com Deus também. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Foi de grande valia as perguntas e foi muito rica a nossa live hoje. Em breve nós vamos... Nossa, vai falar de relacionamento mesmo? Em breve nós vamos aí divulgar o próximo live. Nós vamos fazer as enquetes das perguntas. Nós vamos fazer as enquetes das perguntas. O pessoal mandar Vocês pergunta podem pra mandar gente, nós vamos falar. pro direct. Nós vamos falar, nós vamos falar, gente, sobre relacionamento e sobre violência no relacionamento. Violência doméstica. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando pra gente que a gente vai já anotando para a gente estar falando sobre isso na próxima live. Gente, e nós estamos em contato, né? Eu estou em contato com uma sexóloga, né? Que ficou de confirmar. Então aí a gente faz a propaganda, né? A gente divulga. Sim, nós vamos divulgar. Nós estamos com o nosso canal no YouTube e a gente vai estar divulgando também para vocês fazerem inscrição, porque todas as lives vão para ele e os vídeos também que a gente for fazendo. Só isso, galera. Então é isso. Uma boa noite para todos. Boa noite, muito obrigada.